o Espiritismo e as Forças Radiantes. Revista Espírita, outubro 1923. O estudo das forças radiantes nos permite compreender melhor o poder oculto que certos seres possuem uns sobre os outros. É uma questão de atração, fascínio, boas ou más influências, em uma palavra, do império que certos homens exercem sobre indivíduos e multidões. Sabemos que um certo orador ou artista impressiona o público mesmo antes de haver falado ou agido. Tudo isso pode ser explicado pela natureza dos fluidos impregnados com as qualidades ou defeitos trazidos ao seu mais alto grau de poder, e sustentado por uma vontade firme. Quando as condições de receptividade são favoráveis e a fusão é estabelecida, são produzidos efeitos que vão até o entusiasmo ou fúria e a história registra sem definir suas causas. Basta uma alma vibrante para desencadear as forças latentes que se encontram adormecidas nas profundezas de outras almas e provocar um daqueles grandes movimentos de opinião, política ou religiosa que deixam sua marca nos anais dos séculos. É por este meio que podemos medir todo o poder da alma sobre seus semelhantes e sobre toda a natureza e vislumbrar o foco radiante que ela pode se tornar no curso de sua evolução através do cultivo da vontade e do treinamento psíquico. É também através deste estudo das vibrações que se revela a perfeita harmonia e combinação de sons, cores e fragrâncias. Como vimos, cada nota corresponde a uma cor e a uma fragrância. E é neste equilíbrio das coisas que se revela a harmonia soberana que governa o mundo tanto na ordem moral quanto na ordem física. Somente quando o homem colocar seu pensamento, sua consciência e suas ações em conformidade com esta lei soberana, a ordem e a paz reinarão na terra e a humanidade conhecerá o reinado da justiça e do amor. Todos aqueles que conhecem as leis da física e da química já sabem que têm afinidade como uma regra comum. Só a lógica seria suficiente para demonstrar que ele se aplica à radiação humana, pois tudo está interligado na ordem universal. Essas radiações também têm suas características atraentes ou repulsivas, de acordo com o caso, e é somente na condição de serem assimiladas às forças trazidas pelos espíritos que é possível criar um ambiente favorável para a produção dos fenômenos. Os resultados dependem, portanto, em grande medida, da concordância estabelecida entre os efluentes dos experimentadores e os meios empregados pelos invisíveis. Também dissemos o poderoso papel que se pensa e se desempenhará sobre os fluidos, e como, através da oração e das altas aspirações, pode-se imbuir as radiações de qualidades próprias com virtudes particulares. Não é uma questão de oração como é geralmente entendida, mas daqueles impulsos da alma que dão mais vigor e brilhantismo aos efluentes. Podemos, portanto, ficar surpresos com o desdém com que alguns psiquistas consideram os procedimentos em uso em grupos espíritas, procedimentos recomendados pelos próprios espíritos guia como os únicos eficazes. Ao negligenciar e desprezar esses procedimentos, eles muitas vezes se condenam à impotência. E temos provas disso todos os dias na escassez de resultados obtidos pelos chamados experimentadores científicos, que há muito estão acostumados aos métodos materialistas. Pois se o materialismo, como resultado de descobertas recentes, deixou de viver como doutrina, o espírito da rotina materialista ainda subsiste nos círculos científicos, e isto deve ser visto como a verdadeira causa do lento progresso do psiquismo na França. Os resultados dependem, portanto, em grande medida, da concordância estabelecida entre os efluentes dos experimentadores e os meios empregados pelos invisíveis. Também dissemos o poderoso papel que se pensa e se desempenhará sobre os fluidos, e como, através da oração e das altas aspirações, pode-se imbuir as radiações de qualidades próprias com virtudes particulares. Não se trata, de forma alguma, de uma oração como geralmente se entende, mas daqueles impulsos da alma que dão mais vigor e brilho aos efluentes. Podemos, portanto, ficar surpresos com o desdém com que alguns psiquistas consideram os procedimentos em uso em grupos espíritas, procedimentos recomendados pelos próprios espíritos guia como os únicos eficazes. Ao negligenciar e desprezar esses procedimentos,
eles muitas vezes se condenam à impotência. E temos provas disso todos os dias na escassez de resultados obtidos pelos chamados experimentadores científicos, que há muito estão acostumados aos métodos materialistas. Pois se o materialismo, como resultado de descobertas recentes, deixou de viver como doutrina, o espírito da rotina materialista ainda subsiste nos círculos científicos, e isto deve ser visto como a verdadeira causa do lento progresso do psiquismo na França. Não perdemos de vista os grandes serviços prestados pela ciência. É sobretudo através de seu trabalho, através de suas conquistas, que se constrói o edifício da civilização. Mas a ciência humana, se ela tem sua grandeza, ela também tem seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Charles Richer os trouxe para fora com algum vigor. Em seu tratado sobre metapsíquica, página 7, apresentado à Academia de Ciências, ele não tem medo de dizer: a história da ciência nos ensina que as descobertas mais simples foram rejeitadas a priori sob o pretexto de que eram contraditórias à ciência. Em seguida, ele faz uma longa lista dos erros cometidos sobre este assunto nos círculos acadêmicos. Mas o Sr. Charles Richer parece não perceber uma coisa: os erros que ele aponta contra o passado são voltados contra a ciência atual. Não estamos testemunhando uma crise de oposição e resistência que ultrapassa em intensidade e alcance todos aqueles que a ciência francesa conheceu. Não é mais uma questão de descobertas secundárias, mas de uma ordem de coisas que está virando de cima para baixo todos os dados da ciência de outrora e jogando abaixo o ídolo materialista que tinha sido entronizado por mais de um século. É a observação de forças até então desconhecidas, forças que sugerem outras mais poderosas que se estendem até o infinito. E essa formidável corrente varre todas as teorias precipitadas que foram construídas com grande dificuldade e é substituída por outras que não são menos instáveis. Foi o que permitiu a Berthelot dizer, falando das incertezas e fragilidades da ciência, os 4 fluidos, elétrico, magnético, calorífico e luminoso, que foram admitidos há meio século, já não têm mais realidade do que os 4 elementos dos antigos. Aqui é que o éter, durante muito tempo considerado como uma hipótese pelos físicos, é isolado, capturado, transformado em uma força ativa e organizadora. Veja sobre este assunto o trabalho do engenheiro elétrico M.S. Richowski, mencionado pelo Dr. Dupont em seu livro Science Occult et Physiologie Psychique. Não é desinteressante notar que a verdade está fazendo seu caminho, apesar de toda a oposição. Não é sem interesse comparar as teorias de outrora sobre a matéria com as concepções atuais sobre o mesmo objeto. Na época de Lavoisier, a teoria do átomo indivisível e de corpos simples ainda estava em uso. Hoje, no entanto, somos obrigados a reconhecer que a matéria é apenas uma forma de energia. Para os físicos e químicos da escola atual, o átomo não é mais do que um núcleo elétrico cercado por corpúsculos em movimento contínuo. Em nossos artigos anteriores, apontamos as experiências que demonstraram a rapidez dos movimentos desses elétrons, possibilitaram medir a força em ação e até mesmo as mudanças que ela exerce sobre a temperatura ambiente. A radioatividade dos corpos tem demonstrado a existência de um poder interatômico verdadeiramente formidável. Os físicos calculam que um prego de ferro contém uma força equivalente a vários milhões de quilos. Uma moeda de bronze de 10 C contém um poder que permitiria a um trem de mercadorias dar a volta ao mundo. Ver Revue La Lumière de 15 de abril de 1923. Assim, o mundo dos fluidos abre para nossas investigações seu domínio rico em recursos incalculáveis. Ele pode ser considerado como a base essencial, o substrato do universo invisível. É sabido que os fluidos constituem uma parte importante de nossa individualidade. Imbuídos de nossos pensamentos, nossas vontades, nossas ações, são como uma fotografia viva, a representação exata de nosso valor anímico, de nosso avanço ou de nossa inferioridade. É, portanto, através do estudo deste mundo invisível, ao qual ele está ligado por sua forma imperecível, que o homem aprenderá a conhecer sua verdadeira essência e a lei de seu destino.
O mundo dos fluidos é a fonte das energias vitais. É o imenso reservatório do qual os espíritos extraem os elementos necessários para a construção de suas obras grandiosas e variadas no espaço. As lições nos mostraram aqui o uso maravilhoso que os espíritos podem fazer destes fluidos para a realização, sob inspiração divina, do trabalho de beleza e harmonia que dá um significado preciso e sublime ao universo. Esta linguagem é concreta e puramente convencional. É o resultado de concepções e experiências próprias de nosso ambiente terrestre, e é inspirada por teorias especiais de tempo, espaço e movimento, que não têm realidade tão logo se afasta da Terra. Portanto, não é muito adequado para expressar impressões, para descrever fenômenos que são muito diferentes daqueles que experimentamos em nosso globo. Apesar deste obstáculo, e a fim de estabelecer uma comparação entre os estudos humanos e os dos habitantes do espaço sobre o mesmo assunto, reproduzimos a seguir os termos de uma mensagem de nosso guia, obtida na forma de uma entrevista por incorporação. Será visto como este espírito veio a conhecer e assimilar as forças radiantes do além. Durante muito tempo as ondas vibratórias do espaço passaram sobre meu perispírito sem penetrá-lo, pois minha natureza algo ardente não a sentia. Agora que minha natureza se tornou mais flexível, sinto correntes que são comparáveis a raios de luz maravilhosos e que nos transmitem intuições que ajudam nossa evolução. Quando um ser desencarnado atinge um plano elevado, é fácil para ele projetar seus pensamentos em seres cuja sensibilidade é igual à sua. Também é fácil para ele enviar este pensamento para aqueles cujo grau de evolução é menor. Mas nos planos superiores, o brilho de certos seres torna-se tal que não poderia ser suportado por mentes inferiores. As correntes que vêm das regiões mais altas deslizam através das várias camadas que formam os planos estelares e nem sempre chegam até nós. Entretanto, sua terra é atravessada diariamente por feixes de ondas que transportam as comunicações e pensamentos de seres altamente evoluídos para outros seres de igual evolução. Alguns raios passam periodicamente por sua massa terrestre sem contorná-la, para chegar ao mundo oposto no zênite. Você já sabe que certas ondas, produzidas por seus instrumentos terrestres, passam por todos os obstáculos. Deus permitiu que você tivesse uma indicação, mas o que você sabe neste sentido é pouco. Eu mesmo aprendi a me adaptar a essas trilhas de ondas, senti-as como um sopro, mas não consegui compreendê-las. Foi preciso um trabalho ininterrupto para isso. É por isso que me dediquei primeiramente ao estudo do curso dos pensamentos que escapam dos seres encarnados para praticar a leitura dos pensamentos dos seres desencarnados. Se tenho acompanhado suas lutas políticas, é porque precisei analisar o fluxo de fluidos que emanam de cada ser, de acordo com a natureza de seus pensamentos. Hoje posso receber e ler as instruções dos espíritos que vivem em um certo plano, em certos mundos, e descobri que, além das entidades que flutuam no espaço e que lhe enviam inspirações de diferentes graus de bondade, de acordo com seu grau de avanço, descobri que projeções de pensamento que constituem feixes de ondas, vindas de mundos muito superiores ao seu, o envolvem com uma luz que muitas vezes é muito bonita, mas que você não sente. Há muitas poucas pessoas que ficam impressionadas com isso. A ação dessas vigas representa um lento trabalho de melhoria da esfera terrestre e dos seres que a habitam. Qualquer que seja a distância percorrida, elas penetram e permeiam todos os elementos de seu planeta sem levar em conta seu alívio. Creio ter tomado como certo que estes feixes são essencialmente regenerativos, pois deixam por sua ação reflexiva fluidos especiais em seu solo e em seus seres, e mais cedo ou mais tarde resultará uma gestação latente que ajudará na evolução de sua humanidade. Por outro lado, os seres que desejam reencarnar em sua terra, tendo começado a absorver os fluidos que atravessam o espaço, não terão dificuldade em penetrá-los no decorrer de sua vida terrena. Não faz muito tempo que sua terra está dentro do alcance desses raios. Sabereis sob que influência esses mundos superiores projetaram seus pensamentos e suas forças radiantes para vocês.
Estes raios não têm uma ação contínua. Quando sinto, experimento uma espécie de dilatação do espírito, uma espécie de bem-estar resultante da ação das forças espirituais. Isto me faz acreditar que os espíritos que enviam estes raios são de uma evolução notável. Em resumo, estes feixes de ondas têm um poder radiante considerável, pois ajudam no desenvolvimento das qualidades que se pode possuir, seja no estado desencarnado ou na vida terrena. Sua ação não transforma repentinamente a humanidade, mas estimulará os inventores. Sua terra não terá realmente evoluído até o dia em que possa registrar estes feixes de ondas revelando as leis universais. De todos estes estudos, emerge um fato: o homem está voltando a entrar em contato com este universo invisível do qual ele emergiu ao nascer e ao qual voltará ao morrer. Pouco a pouco, ele aprende a usar os formidáveis poderes que ele esconde. Diante das vastas perspectivas que se abrirão diante de seus olhos, as teorias da ciência de outrora sobre a matéria e a vida lhe parecerão um dia tão pueris quanto as concepções pré-históricas. A presunção que caracteriza nossas pessoas semiconscientes se ergue como um muro entre elas e a verdade desmoronará e todos entenderão então que o conhecimento humano, por grande que seja, será sempre limitado, enquanto a natureza é infinita. Leon Denis.